Olá, queridos, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Lagoinha Gerações. Amém? Eu sou o Christian da Ju. E eu sou a Ju do Christian. Aleluia, glória a Deus, né? A minha fiel escudeira, eu não me canso de dizer isso, a mulher mais linda deste mundo. Nós estamos aqui para mais um programa, juntamente com você que está aí nos assistindo, né, que possamos, através da palavra do Senhor, hoje sermos edificados, né, vida? Porque com certeza, a palavra hoje vai ser top demais, top, né? Principalmente para quem, vida? Para os filhos, né? Para nós também, mas para os filhos hoje... Exatamente, né? O Senhor, Ele colocou algo no nosso coração, né, em relação aos filhos, né? A adolescência, essa fase que é uma fase de grande adversidade. Né? Exato. Muitas mudanças na adolescência, né? Então, ou seja, né, o adolescente ele acorda de um jeito, no metade da manhã ele está de outro, na metade da tarde já mudou e de noite já mudou de novo, né? Então... É um momento de grandes mudanças. Muita e o Senhor, transição, né? Muito, né? Os hormônios, é uma série de situações que para eles é uma grande adversidade e também para nós pais, né? Muitos questionamentos, né? Nossa, então convido você então a se ajeitando aí na sua sala, convida o vizinho, convida aquele parente que está lá no quarto, chama para a sala e eu sei que vai ser bênção em nome de Jesus mesmo. Não perca, querido, fique ligado conosco aí nesse programa, amém? Então, a mulher mais linda deste mundo vai dizer para vocês o que nós vamos falar aqui hoje. Qual o tema, né? Ei, Jesus! Você está criando seus filhos para quem? Que pergunta! Para quem vocês estão criando os seus filhos, né? Existe, né, vida, uma frase muito dita, né, uma frase muito popular que pessoas criam seus filhos para o mundo, né? Eu discordo dessa frase em número e grau, né? Eu discordo plenamente dela. E nós não vamos aqui dar uma pincelada, nós não vamos dar um spoiler, né? Nós não vamos dar um spoiler aqui do que nós vamos falar, mas eu não concordo desse chavão aí, né? Porque o Senhor, primeiro que os filhos, eles são herança do Senhor. Então, se o Senhor nos deu uma herança, né? Você que é pai, você que é mãe, o Senhor deu uma herança para você, essa herança não é para ficar jogada no mundo. É para ser cuidada. Né? Exatamente. O Senhor Ele nos emprestou filhos, né? Porque os nossos filhos são do Senhor, né? Ele nos deixa cuidar para Ele. Nas minhas orações, eu sempre falo isso, né? Tá aqui a minha esposa que ela pode confirmar o que eu estou falando. Nas minhas orações eu sempre digo para o Senhor, Senhor, os meus filhos, antes deles serem nossos, eles são teus, né? Porque eu entendo que o Senhor nos deu essa herança, a herança ela tem um dono, e esse dono é o Senhor. Então, né, nós temos que cuidar, nós temos que zelar por esse, como é que eu posso dizer? Não é um bem, né, mas por essa preciosidade que é os filhos que o Senhor nos deu, né? E nós vamos apontar aqui hoje no programa, querido, alguns pontos, alguns tópicos muito interessantes a respeito desse tema, né? Você está criando seus filhos para quem? E o primeiro tópico qual é mesmo, amor? O que é ser pai? Na sua concepção, o que é ser pai, né? Será que ser pai é aquele cara que bota a comida na mesa? Será que ser pai é aquele cara que paga as contas, é o cara que paga o colégio, é o cara que paga o cursinho, né? É o pai que é aquele que compra roupa? Pai é tudo isso sim, mas é muito mais. Não é só isso, né? Muito além disso, né? Ser pai, ele é ser amigo. Né? O pai, ele precisa ser amigo dos seus filhos, né? Se você tem mais de um.
O pai, ele precisa ser amigo, ser aquele pai que está junto, aquele pai que sabe, que participa da vida do filho, né? Os filhos precisam ter confiança, né? Muita confiança nos pais, né? É exatamente isso, porque você pode perceber, você que tem filho, né? O filho, ele tem uma facilidade de conversar com os amigos, de se abrir com os amigos, e muitas vezes ele não tem essa facilidade com o pai, porque ele não vê no pai, na pessoa do pai, aquele amigo, né? Aquela pessoa que ele pode abrir seu coração, que ele pode confiar, né? Então isso é muito triste. Outra coisa que ser pai é ser sacerdote, né? Com certeza. Ser sacerdote, gente, isso é fantástico. Ser sacerdote é cuidar da casa, é cuidar da organização, é cuidar da... se a gente for analisar para dentro da palavra, uma das funções do sacerdote era não deixar a chama apagar. Era não deixar a chama apagar. Então o sacerdote, ele é responsável por manter a chama dentro de casa. Acesa. Olha só como isso é fantástico, né? É ser irmão e companheiro de jornada. O privilégio que Deus confere a um homem, apesar da responsabilidade ser tão grande quanto o privilégio, né? Ser pai é um privilégio, gente. É um privilégio enorme, enorme. Filhos não se perdem na rua, e sim dentro de casa. Gente, eu ouvi essa frase quando eu li ela. Quando eu li essa frase, ela me impactou de tal forma, né? Filhos não se perdem na rua. Filhos acabam se perdendo dentro de casa, devido à falta de cuidado, à falta de atenção. Falta de tempo. Nós vamos falar sobre isso. Nossa, gente, é muito triste isso. Outra frase que também nós ouvimos, que ela é muito forte, né? Hoje é comum a gente ouvir de filhos, né, dizerem que são órfãos de pais vivos. Muito triste. Sabe, ao ponto de um adolescente, de jovem dizer: eu sou órfão, eu tenho pai, eu tenho mãe em casa, mas eu me sinto órfão, porque eu não tenho atenção, porque meus pais não sentam comigo, não conversam comigo, não me dão a devida atenção que eu preciso. Porque a adolescência é a fase que a gente tem que estar disponível, literalmente, para os filhos, né? Ou nós damos vida, ou nós matamos eles, né? Com a falta de atenção, né? Muitas das vezes eles estão ali chamando atenção, né? Exato. Fazendo algo para chamar atenção. Pai, mãe, olhem para mim. E muitas das vezes alguns pais não estão percebendo Exato. que os filhos estão chamando atenção. Aquela birrinha que você acha, pai, por que faz essa birra? É uma forma talvez que o teu filho está usando para chamar a sua atenção. Então preste atenção, vigie nisso, né? Eles emitem sinais. Emitem, né? A todo momento. A todo momento os filhos emitem sinais. Qual o próximo tópico, vida? É possível criar filhos segundo a vontade de Deus, vivendo em uma sociedade onde os valores são totalmente invertidos? Que diga de passagem, né? Os dias dos quais nós vivemos são dias desafiadores para educar, né, os nossos filhos em cima da palavra de Deus, né? Porque muitas vezes o que nós ensinamos em casa acaba sendo desconstruído na escola. Né? O que é ensinado de manhã é desconstruído à tarde, né? E sim, querido, é possível, é muito possível. Provérbios capítulo 22, versículo 6 fala, né? Ensina o filho no caminho que ele deve andar, quando vier a mocidade, ele não vai se desviar. Ele não vai se desviar porque a palavra do Senhor ficou enraizada no coração. Ancorada, né? Ancorada. E aqui eu quero aproveitar, gente, em cima desse versículo, por muito tempo, a gente apenas ouviu, ensina o filho, né, no caminho que ele deve andar. Eu vou usar um exemplo, alguém chega até você e pergunta onde fica um determinado endereço. Aí você, conhecendo aquele endereço, você vai dizer: olha, fulano, você pega, segue reto, lá adiante você vai dobrar à direita, você vai dobrar à esquerda e você vai chegar no seu lugar. Isso é indicar, isso é apontar para a pessoa onde ela deve chegar. Mas essa palavra, ela está dizendo que é pegar o filho pela mão
e levar ele no caminho que ele deve andar, é ir junto, querido, nessa pegada, é ir junto nessa caminhada. Não é apenas apontar, mas é ir junto, né, com o filho. Educar filhos é um grande desafio, mas também é um privilégio, porque estamos criando filhos para Deus. Olha, gente, nós vamos entrar num quadro agora aqui, um quadro fantástico com o Davi e com a Stephanie, né, que são os jovens que têm trabalhado aqui no Teens, né, na igreja. São líderes dos teens, dos adolescentes. Que privilégio, né, nessa idade, estarem à frente de uma liderança de adolescentes. Exatamente. Eles então, têm enfrentado alguns desafios. Nossa, né? E muito desafio. Convido você agora a participar. Aí, ó, não deixe de prestar atenção, porque vai ser bênção demais. Em seguida a gente volta aí depois desse quadro. Oi, meu nome é Davi, sou aqui da Lagoinha de Porto Alegre, um dos líderes do Legacy Teens, tenho 15 anos. Oi, eu sou a Stephanie, eu sou daqui da Lagoinha Porto Alegre, eu sou uma das líderes do Teens e eu tenho 15 anos. Acho que pra mim, pelo menos, foi sempre algo normal, tipo, como eu saí agora da minha antiga escola e eu era desde pequenininha de lá, então, tipo, a galera inteira sabia que eu era uma adolescente. Quando eu fui adolescente, sabiam que eu era cristã, eu era da igreja, tipo, então super entenderam. Claro que tem uns que outros, né, que dão umas piadinhas lá, mas, tipo assim, a minha galera, a pessoa que eu andava, era de boas, assim, ninguém ria nem nada, super entendiam. A gente não pode viver de máscara, né? A gente tem que mostrar o que a gente é de verdade, pra gente poder alcançar essas pessoas. Eu acho que é as mudanças mesmo, assim, é tudo muito louco, os hormônios tá lá, ó, estralando ali, né? Deixando a gente louco, mas os hormônios dos teens, aí buga todo mundo, né? É uma bagunça, é uma loucura, mas Deus vai ajudando nós, vai fluindo. Eu acho que a maior pressão, como a gente, além de ser adolescente cristão, nossas práticas têm que ser algo diferente das do mundo. Então, tipo, é uma pressão porque o pessoal fala, nossa, tu já tá adolescente, tu não sai, tu não dança, tu não bebe, tu não namora. Então, acho que essa pressão que acaba tendo. Mas quando a gente está firmado, a gente entende que não, eu não posso fazer isso. Então, a gente deixa escancarado que a gente não pode. Nesse tempo de pandemia, muitos adolescentes estão ficando meio doidos, né? Muitos estão tendo crise de ansiedade, depressão, mas eu queria falar que esse tempo não é para isso. Esse tempo é para que a gente possa voltar a atenção a Deus, voltar o nosso tempo que a gente perdia com outras coisas, com coisas mundanas, mas para voltar esse tempo para Deus, para a gente focar esse tempo nele. Verdade. Voltar para casa, né? Voltar para os braços do Pai. E vai ser difícil dizer não pro mundo, vai ser difícil dizer não para as coisas que vão te oferecer, mas uma coisa que pro mundo é momentâneo, com Deus é uma vida eterna. É algo que vai ser sempre ali, vai preencher o vazio que tem no coração de muitos. Então, se firme, se entregue para Ele, porque é algo melhor do que viver momentos. Com Ele é uma vida eterna, tu vai ter sempre algo novo com Ele. Domingo, a gente tem o GC dos adolescentes, às 4 horas. Gente, é uma bênção, é uma loucura, a gente se diverte, a gente ri. Não é chato ser adolescente cristão, muito pelo contrário, olha. É mais da hora que ser mundano. Exatamente, rola qualquer coisa. E é muito tri, então a gente te convida aqui e também tem via Skype. É só chamar eu, Davi, e deixar Deus fluir. É algo maravilhoso que tem acontecido. É um aprendizado a cada dia com cada um que a gente convive. O endereço é Avenida Farrapos, 404, em Porto Alegre. Tá, gente? Alô. Voltamos aí, querido, depois desse quadro maravilhoso, desse quadro fantástico aí com a Stephanie e com o Davi. Vocês viram aí o que é essa adolescência?
Vocês perceberam aí o que são esses jovens que têm dedicado as suas vidas, né, ao Senhor já tão cedo, na adolescência. Olha que fantástico. Isso é fantástico, gente. Os filhos, né, a Stephanie é a nossa filha, né, o Davi é filho do pastor Paulo. Então, ou seja, a gente fica muito feliz em ver esses jovens já cedo dedicando as suas vidas ao Senhor, oferecendo a melhor parte, né? Oferecendo a melhor parte da vida deles, que é a parte da juventude, ao Senhor. E, gente, não é porque a Stephanie é minha filha, mas a gente tem visto o crescimento dela, né? Crescimento dela. Eles têm pago um preço muito grande para estar à frente dessa liderança. Eles têm feito um trabalho tão lindo, tão lindo com os adolescentes. O Senhor tem honrado muito a vida deles. E a gente quer reforçar aqui o convite deles. Exato, aí ó. Se você é um adolescente, vem fazer parte com eles. Tem sido muito legal os encontros deles, os GCs deles, né? Aos domingos aqui na igreja. Fantástico, fantástico mesmo. E nós vamos agora para o próximo tópico, que também é fantástico, gente. Ter filhos exige preparo, né? Muito preparo, né? Você sabia que para ter filhos você precisa se preparar? Como assim, pastor? Eu preciso me preparar? Sim. A questão não é só fazer o filho, né? Vai muito além disso. Vai muito além. Alguns desafios, né? Exatamente, é necessário se preparar, né, em vários aspectos, né? Porque ter filhos envolve outras questões, né? Por exemplo, como que eu vou educar o meu filho? Como que eu vou fazer a mãe de primeira viagem? Como que eu vou cuidar de um ser tão pequenino, né? Como que eu vou saber trocar uma fralda? Como eu vou saber, no momento que o bebê chorar, o que eu vou fazer? A primeira dor de barriga, meu Deus, eu vou ter que chamar a mãe que mora em outro estado. Há um preparo. Para ter filhos, precisa se preparar financeiramente, né, que se diga de passagem. Nossa, gente, se você que não tem filho, você que está nos assistindo que não tem filho, se prepare bastante, tá? Se prepare bastante, principalmente com fralda, que é uma coisa que consome absurdamente e é de extrema necessidade. Mas brincadeiras à parte, mas a parte financeira ela precisa ser muito bem elaborada, né? Porque tudo muda, né? Os gastos eles aumentam, estrutura, né? Dentro de casa, né? Psicologicamente. Nossa, psicologicamente então. Gente, tem que entender que quando vem o filho, vem uma criança, agora não é mais só os dois. Não é só mais o esposo e a esposa, mas agora é mais um ser dentro de casa, né? Um ser pequenino que toda a atenção não precisa ser voltada para ele. Então tudo isso tem que ser pesado na balança, porque o que acontece, gente? Muitos casais, né, amor? Muitos casais, eles não se preparam e quando vem o filho, a casa cai. A casa cai e em muitas situações ocorre até o divórcio. Ocorre até o divórcio porque não souberam lidar com aquela situação. Não souberam agora dividir, não souberam mais lidar com essa situação e houve o divórcio no momento onde deveria ser o ápice do casamento. Onde deveriam estar mais unidos. Os filhos são a coroa do casamento. Os filhos são a coroa do casal, gente. É o momento que o casal devia literalmente estar feliz, deveria estar ali contente, né, com aquele bebê, agora fazendo parte da família. Mas em muitas situações o que a gente encontra é casais se divorciando por causa desse momento, né? Um dos maiores, olha só, gente, olha como isso é muito sério. A Bíblia fala de um homem chamado José. O Senhor Deus Todo-Poderoso escolheu esse homem para cuidar do seu filho Jesus. Seria aquele homem que seria tutor de Jesus. Gente, imagina Deus confiando, né, o seu filho unigênito a José para que José o cuidasse. Deus sabia para quem estava entregando, sabia da idoneidade de José, sabia que ele ia ser um pai zeloso, sabia que ele ia ser um homem que cuidaria dele. É um homem exemplar, porque Deus não ia colocar em xeque todo o plano da salvação se José não fosse um homem sábio.
Ele sabia que José iria se preparar, né? Ele ia matar no peito a responsabilidade, mesmo não sendo filho dele. Olha isso, que fantástico isso. Mesmo não sendo filho dele, ele saberia, né, que deveria ter todo o cuidado, que ele deveria honrar, que ele deveria dar atenção, né, corrigir quando precisasse corrigir Jesus, educar Jesus da forma como o Senhor desejava que ele educasse. Com muito amor, né? Com muito Todas amor. Todas as fases dos filhos precisam se entregar muito, com muito amor. Exatamente, é uma entrega, é um momento literalmente de se doar, gente. Porque a gente tem a tendência de querer suprir a ausência, muitas vezes, né, com presentes, né? Nossa. Eu estou muito fora de casa, né? Trabalho muito, faço muitas coisas fora, então eu preciso suprir isso de alguma maneira, né? E suprindo com presentes, né? Enchendo de presentes e presentes e presentes. E quando na verdade nós temos que estar presente. Né? Olha não a diferença. Dar presente, estar presente. É o que eles mais esperam de nós, né? Estar presente. Olha só, existe um site, esse site ele fez um levantamento, ele fez um estudo e eu fiquei perplexo quando eu vi esse estudo. Esse estudo ele fala que os pais eles dedicam em média por dia. Olha só, esse estudo ele revela que os pais dedicam 14 minutos, né, por dia de atenção para os seus filhos. Eu acho que eu sei do cálculo mais ou menos, né? Um dia ele é composto de quantas horas mesmo? 24. 24, eu acho que tem um pequeno erro de cálculo aí nessa história, né? O que está acontecendo com as outras, com outro tempo aí, com o restante do tempo? Gente, nós estamos tão envolvidos em outras coisas, né? Em tantas tarefas que a gente acaba não dando tempo para os nossos filhos e a gente tenta suprir exatamente como a Ju falou, dando presente. E isso, na verdade, acaba destruindo a criança. Outra coisa que nós precisamos muito cuidar é com os celulares, né? O celular tem roubado, nesses tempos, ele tem roubado o tempo com os nossos filhos. Porque muitas vezes nós estamos ali, mas respondendo muita coisa. Exatamente. E eles estão pedindo, né? Larga o celular, olha pra mim, faz isso comigo. E nós já vamos, e já vamos, e já vamos. E esse tempo é muito dividido, quando na verdade deveria ser um tempo de muita qualidade. De muita qualidade. De estar junto, de investir tempo, gente. Nós temos a Stephanie, do qual nós falamos aqui, que tem 15 anos, que é a nossa filha, e nós temos o Isaac, que está fazendo 6 anos semana que vem. Então, nós temos o nosso tempo de família, do qual nós estávamos falando aqui antes do programa, né? Nós temos aqui o nosso tempo de família, um tempo que a gente não negocia, né? Que glória a Deus a gente está colocando agora assim em prática com mais veemência, porque a gente entendeu que esse tempo tem que ser direcionado para eles, é um momento de família. E é o que vai marcar, né? Exato. Da infância para a adolescência, para a juventude e para a vida adulta deles. É esse tempo que vai marcar. Sabe, gente, por exemplo, aqui nós temos a nossa filha Stephanie, que é adolescente. Nós temos um cuidado imenso, né, em atenção com ela. Eu procuro, como pai, participar da vida dela, né, em todos os aspectos, né, amor? A gente está sempre junto na questão das aulas dela, as dificuldades que ela tem, ela traz para mim. Então nós temos um relacionamento muito estreito. Uma das coisas que a gente tem hábito e a gente não negocia é vasculhar celular, né? A gente monitora, não que a gente desconfie dela, mas a gente tem esse controle de saber com quem ela está falando, o que ela está falando, e isso ela sabe, é muito transparente isso lá em casa. A gente sabe exatamente todos os passos dela, a gente sabe a vida dela. E eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui nos assistindo. Você conhece o seu filho de verdade? Você sabe? Os amigos deles? Exatamente. Você sabe o que o teu filho tem conversado pelo WhatsApp? Com quem ele tem Com conversado? quem ele tem conversado? Quais os assuntos, né? Isso é muito importante, né? Muito importante ser algo muito claro dentro de casa, né?
Exatamente, gente. E algo que você não pode negociar, o tempo com a sua família, o tempo com seus filhos, gente, é algo que você deve priorizar. Deve priorizar, porque os filhos, eles vão crescer, os filhos, sabe? E a questão é que legado nós vamos deixar quanto pais? Que legado nós vamos deixar quanto pais? De um pai omisso, né? De uma mãe omissa, de um pai ausente, de uma mãe ausente. Como os nossos filhos lembrarão de nós? Exatamente. Como eles lembrarão. E quero te dizer, querido, que você é responsável pela vida do seu filho. E eu quero encerrar aqui com uma frase também muito impactante. Uma frase muito impactante. As coisas que mais importam nunca devem estar à mercê das coisas que menos importam. As coisas que mais importam para você não pode estar à mercê daquilo que não importa. Você tem que priorizar pela sua família e pela sua casa. E nós queremos aqui nesse momento orar por você, nós queremos abençoar a sua casa, nós queremos abençoar a sua vida. Eu creio que essa palavra edificou o seu coração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento maravilhoso. Nós queremos abençoar, Senhor, cada telespectador, cada pessoa que tem acompanhado, Pai, esse programa, Pai. Em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo venha alcançar cada família e cada casa com o Teu poder e com a Tua unção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, querido, pela sua presença. Deus abençoe você grandiosamente. E não esqueça, esteja conosco aí no próximo programa Lagoinha Gerações. Deus abençoe a sua vida. Tchau.